Título do capítulo: Os manos, os administradores do universo. Repitam, por favor. Atha agre rishaya karmani ihante akarma hetave ihamana he purusha praya aniham prapadyate Atagre rishaya karman ihante karma hetave ihamano hi purusha prayontam prapadyate. Atha, portanto, agre, no começo, rishaya, todos os rishis ou santos eruditos, karmani, atividades fruitivas, ihante, executam, akarma, ficar livre dos resultados fruitivos, hetave, com o propósito de, ihama, hana, ocupando nessas atividades, he, na verdade, purusha, uma pessoa, priya, quase sempre, aniham, livrar-se do karma, prapadyate, consegue. Tradução e significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Portanto, a fim de capacitar as pessoas para alcançarem a etapa de atividades que não são estigmatizadas pelos resultados fruitivos, grandes santos, primeiramente, ocupam-se em atividades fruitivas, pois, a menos que alguém comece a realizar as atividades recomendadas nos Shastras, não poderá alcançar a fase de liberação, na qual as atividades não produzem reações. Repitam, por favor. Portanto, a fim de capacitar as pessoas, para alcançarem a etapa, de atividades, que não estão estigmatizadas, pelos resultados fruitivos, grandes santos, primeiramente ocupam-se em atividades fruitivas, pois, a menos que alguém comece a realizar as atividades recomendadas nos Shastras, não poderá alcançar a fase de liberação, na qual as atividades não produzem reações. Significado, então, no Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 9, o Senhor Krishna aconselha que Jagyartat karmano nyatra lokoyam karma bandhana. Deve-se realizar o trabalho como um sacrifício a Vishnu. Caso contrário, o trabalho prenderá a pessoa a este mundo material. De uma maneira geral, todos se sentem atraídos a trabalhar arduamente para tornarem-se felizes neste mundo material. Porém, embora no mundo inteiro várias atividades sejam exercidas na tentativa de se obter felicidade, essas atividades fruitivas criam apenas problemas. Portanto, aconselha-se que as pessoas ativas ocupem-se em atividades da consciência de Krishna, que são chamadas de Jagya, porque então elas aos poucos chegarão à plataforma de serviço devocional. Jagya significa Senhor Vishnu, o Jagya Purusha, o desfrutador de todos os sacrifícios. Bhoktaram Jagyatapasam Sarvaloka Maheshwaram. A suprema personalidade de Deus é o verdadeiro desfrutador e, portanto, se passarmos a executar nossas atividades para satisfazê-lo, pouco a pouco deixaremos de sentir gosto por atividades materiais. Sutta Goswami declarou à grande assembleia de sábios de Naimisharanya: Hatapum bhir dvijashrestha varnashrama vibhagashaha swanushtitasya dharmasya samsiddhi haritoshanam. Ó melhor entre os duas vezes nascidos, conclui-se que a perfeição máxima que alguém pode atingir
através do processo de executar os seus deveres prescritos, dharma, de acordo com as divisões de castas e ordens de vida, consiste em satisfazer o Senhor Hari. Isso é do Bhagavatam, primeiro canto, capítulo 2. Com base nos princípios védicos, todos devem agir conforme a sua classificação, como Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha ou Sannyasi. Todos devem progredir rumo à perfeição, agindo de maneira tal que Krishna fique satisfeito. Samsiddhi Haritoshanam. Ninguém pode satisfazer a Krishna com mera indolência. E se alguém quer realmente satisfazer a suprema personalidade de Deus, tem que agir de acordo com as orientações do mestre espiritual. Só então, pouco a pouco, ele alcançará a fase de serviço devocional puro, como se confirma no Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 5, Naishkarmyam api achyuta bhava varjitam nashobate gyanamalam niranjanam. O conhecimento da autorrealização, muito embora livre de toda a afinidade material, não cai muito bem se através dele não se obtém uma concepção a respeito do infalível Deus. Os Gyanis recomendam que nada fazendo, mas simplesmente meditando e pensando no Brahman, a pessoa adote Naishkarmya. No entanto, isto é impossível para quem não compreendeu para Brahman, Krishna. Se não houver consciência de Krishna, toda classe de atividade, seja ela filantrópica, política ou social, simplesmente causa cativeiro ao trabalhador material, karma bandhana. Enquanto alguém estiver enredado em karma bandhanam, terá de aceitar diferentes classes de corpos que deitam a perder a vantagem concedida através da forma humana. Portanto, Bhagavad Gita, capítulo 6, verso 3, recomenda Karma Yoga. Arurukshor muner yogam karma karanam uchate yogarudhasya tasyaiva sama karanam uchate. Afirma-se que quem é neófito no sistema de yoga recorre ao trabalho, mas quem já atingiu o yoga atua através da cessação de todas as atividades. Todavia, Karmendriyani samyamya yaaste manasa smaram indriyartam vimudhatma mityachara sauchate. Aquele que restringe os sentidos e os órgãos ativos, mas cuja mente deleita-se nos objetos dos sentidos, de certo ilude a si mesmo e deve ser considerado farsante. Bhagavad Gita 3, 6. Quem quer que se tornar plenamente consciente de Krishna, deve agir com muita seriedade para Krishna, e não ficar apenas sentado, tentando imitar personalidades tão grandes como Haridas Thakura. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura condenava esta imitação. Ele dizia: Dustamana, tu me vishera Vaishnava, Pratishtaratare nirjanera gare tava harinama kevalakaitava. Minha querida mente, que classe de devoto és? Em troca de simples adoração barato, sentas-te num lugar solitário e fazes de conta que estás cantando o Mahamantra Hare Krishna. Mas tudo isso é uma farsa. Recentemente, em Mayapur, um devoto africano quis imitar Haridas Thakura, porém, após 15 dias, ficou inquieto e foi embora. Não tentes inopinadamente imitar Haridas Thakura. Ocupa-te em atividades conscientes de Krishna e pouco a pouco chegarás à fase de liberação. Muktir hitwanyata rupam swarupena vyavastiti. Hare Krishna. Que verso, né? E que significado. O verso é bem correlacionado com
com o tema Karma Yoga, que ocupa os primeiros 6 capítulos do Bhagavad Gita. O tema Karma Yoga é fundamental na compreensão da mensagem do Bhagavad Gita, a mensagem Vaishnava, porque trata da ação. E é muito difícil entender o que é ação, o que é inação e o que é ação proibida. Isso é um tema que próprio Krishna diz no Bhagavad Gita. Muitas pessoas inteligentes se confundem com isso. Isso também é dito por Krishna. Então, é preciso identificar ação na inação e inação na ação. Esse é um desafio. Consegue entender? Ação na inação e inação na ação. Ação na inação é prejudicial. Inação na ação é favorável ao serviço devocional. Ação na inação significa a pessoa ficar indolente, como aqui diz, parado, não quer fazer nada para não se contagiar, não se contaminar com o mundo material, mas ao mesmo tempo está pensando, está agindo, porque está se omitindo, está deixando de fazer. E inação na ação é o contrário disso. Inação na ação é fazer uma atividade, mas aquela atividade ser de natureza transcendental. E como ela é de natureza transcendental, ela foge à lei do karma. A lei básica do karma, que cada ação corresponde a uma reação. Então a ação, a inação na ação, classifica a karma, classifica aquela atividade que não produz reação, nem boa nem ruim. E essa atividade que não produz reação se chama serviço devocional. Todo o processo de Bhakti Yoga é voltado para que o praticante alcance a plataforma de Bhakti. Só que essa plataforma de Bhakti não é tão assim simplória de ser alcançado. É simples, mas não é simplória. É simples porque o processo é simples, é cantar Hare Krishna. Mas não é simplória porque ao cantar Hare Krishna, a pessoa tem que ir aprimorando a relação com o Mahamantra Hare Krishna. Vamos agora para o verso, para a tradução do verso. A tradução do verso diz assim: a fim de capacitar as pessoas para alcançarem a etapa de atividades que não estão estigmatizadas pelos resultados fruitivos. O que é que isso aqui está dizendo até aqui? Que para que as pessoas alcancem a etapa de Bhakti livre de karma, Karma Mishra Bhakti, que é uma etapa do serviço devocional, chama etapa contaminada, é a etapa em que a gente mistura o serviço devocional com atividades fruitivas. Isso é Karma Mishra Bhakti. Ou seja, a pessoa oferece o seu trabalho para Krishna. Ela não muda, não renuncia, não procura ver o que é favorável, ela não qualifica primeiro o serviço devocional e depois diz, agora eu vou me ajustar ao serviço devocional. Ela pensa, eu faço isso, então eu vou oferecer isso. Como o verso do Bhagavad Gita, onde Krishna recomenda no capítulo 9, Yad Karoshi, Yad Yashnashi, que é tudo que você fizer, faça como oferenda a Krishna. Então esse verso qualifica essa atividade de você estar ocupado e você precisa partir de um ponto de ação. Não precisa pensar no que é ideal e pular para o ideal sem passar por todas as etapas. Porque às vezes a pessoa vai para o ideal sem passar pelas etapas e depois ela vê que faltou pré-requisito para estar ali, faltou conquistas, realizações verdadeiras e ela vai ter que retornar. Então, a recomendação é ir gradualmente. Aqui, então, o verso está dizendo que a fim de capacitar as pessoas, treinar,
da educação, etc., né? A fim de capacitar, que é o que hoje muito se fala, no empreendedorismo se fala em capacitação. Toda hora tem um curso disso, curso daquilo, treinamento disso, treinamento daquilo, em todas as áreas. Qualquer área, congressos de atualização, porque a ciência evolui muito, então é preciso compartilhar o conhecimento. Então, a fim de compartilhar um conhecimento que capacite a pessoa a alcançar a etapa das atividades livres dos resultados fruitivos, grandes santos, primeiramente, ocupam-se em atividades fruitivas. Pessoas que alcançaram a santidade, não é que eles são santos já, mas eles passaram a sua vida, então eles se ocuparam ali. E às vezes, grandes santos ocupam as pessoas em atividades fruitivas e bhakti para que essas pessoas possam ir fazendo avanço. Isso é o que o verso está dizendo. Pois, a menos que alguém comece a realizar atividades recomendadas nos Shastras. Aqui mostra especificamente o grande perigo que é permanecer como na plataforma de Vikarma. A plataforma de Vikarma é a verdadeira plataforma perigosa. Vikarma é aquela atividade que só degrada o indivíduo e que no final das contas levará o indivíduo a nascer em um corpo inferior ou a pairar no plano sutil como um espírito desgarrado, assim, sem corpo, descorporificado, só com o corpo sutil. Então essa situação aqui se refere a isso, a Vikarma, a atividade que é sem pé nem cabeça, a atividade que é espontânea do indivíduo, unicamente o que ele entende e deixa de seguir o Shastra. O que é que os Shastras recomendam? Então aqui está dando um critério de regulação da vida espiritual. Qual é o critério de regulação para a pessoa progredir gradualmente? Seguir o Shastra. É isso que aqui está sendo dito. Então, a capacitação não é uma capacitação meramente de treinamento, mas tem também fundamento filosófico, recomendação epistemológica do Shastra. Então, tal pessoa, se não fizer isso, não procurar os Shastras, não poderá alcançar a fase de liberação, na qual as atividades não produzem reações. Quais são as atividades que não produzem reação? São que são chamadas de akarma. Eu já expliquei. São o serviço devocional. Então, todas as atividades em serviço devocional não produzem reação. Elas têm uma natureza transcendental. Elas não produzem reação. Elas só produzem a libertação do indivíduo desse enredamento material, que Prabhupada, nesse significado muito bom, muito técnico, um significado que dá para estudar e compreender todos os 6 primeiros capítulos do Bhagavad Gita. Estudando esse significado minuciosamente, indo nos versos que Prabhupada está citando aqui, que são todos versos comuns, não tem nenhum verso especial. Para não dizer que não tem nenhum verso especial, tem um, que é o de Bhaktisiddhanta Maharaj, do livro Vaishnava Ke, um livro feito por Bhaktisiddhanta Maharaj, que não chegou a ser traduzido completamente, mas Jayapataka Maharaj traduziu do Bengali, porque ele escreveu em Bengali. Jayapataka Maharaj traduziu os primeiros versos para que estudemos. É um livro da psicologia Vaishnava, como entender a mente, como a psicologia Vaishnava pode ser reduzida a conceitos verdadeiros, simplificada a conceitos verdadeiros, em que se identifique a natureza da mente. Essa é a qualificação do livro, o livro Vaishnava Ke, de Bhaktisiddhanta Maharaj. Esse é o único verso. Todos os outros versos são versos do Bhagavad Gita e do Srimad Bhagavatam, do 2º capítulo do Srimad Bhagavatam, que é o capítulo Divindade e Serviço Divino no Srimad Bhagavatam, que é tão importante que Prabhupada recomendou que os devotos memorizassem esse capítulo todo, todos os versos desse capítulo. De tão importante que o capítulo é na construção do nosso próprio caminho, com a nossa liberdade, com a nossa independência, com a nossa autonomia, construir o nosso próprio caminho
de acordo com o Shastra. Então, esse significado de Prabhupada aqui é maravilhoso. Então, para concluir o texto, observem que o texto dá o processo gradual. A pessoa não pode alcançar o serviço devocional puro se ela não caminhar gradualmente, etapa por etapa, conquistando cada resultado e capitalizando o resultado conquistado no seu avanço espiritual. Por isso, alguns santos recomendam que as pessoas se ocupem em atividades fruitivas para poder sair da plataforma Banda Voou, plataforma de o que qualquer coisa está bom, a plataforma Vikarma, essa plataforma que hoje em dia está muito bem representada pela história da filosofia, que chegou agora na era pós-moderna. E nessa era pós-modernista, o que a gente entende é que está tudo liberado. Qualquer coisa dá para fazer, porque o nível moral é questionável, o nível ético é questionável, está tudo corrompido. Kali Yuga já avançou muito nisso. Então, essa era que nós estamos vivendo necessita dessa orientação. E o Shastra vem adequado para isso. E o que os santos dizem, se ocupe em atividades fruitivas. Deixe a plataforma de Vikarma agora mesmo. E quando a pessoa chega na plataforma fruitiva, ele se torna um cavalheiro. Começa em se tornar um cavalheiro. Ele passa a ser respeitoso às regras, porque ele sabe que cada ação corresponde a uma reação. E se ele age mal, ele vai ter um resultado negativo. Então isso para ele já é um critério de autocontrole. Então ele passa de ser um Banda Voou para ser uma pessoa orientada por um manual que trabalha com ação e reação. Isso é atividade fruitiva. Mas não para por aí. Ele precisa dar um passo adiante. E o verso continua explicando que isso é feito, ele passar a trabalhar em atividades fruitivas, para capacitar essas pessoas a chegar à plataforma das atividades que não estão misturadas pelos resultados fruitivos. Então, para chegar nessa plataforma de serviço devocional puro, Nishkama Karma Yoga, né, o início, a pessoa precisa adotar uma autoridade, a autoridade do Shastra. Isso é o que está sendo dito aqui. Aí, no significado, Prabhupada começa logo dizendo que, embora no mundo inteiro várias atividades sejam exercidas na tentativa de se obter felicidade, essas atividades fruitivas criam apenas problemas. A pessoa fica na dualidade de saber, reação, paga reação ou não paga reação. Você vai pagar reação. É muito comum alguém apontar os erros. Você vai pagar reação com isso aí. Você vai pagar reação. Então você fez tal coisa, vai pagar reação. A pessoa só cria problema, fica só nessa dualidade de bem e mal. Isso é próprio das atividades fruitivas. Então o Prabhupada está explicando isso. Chegando nessa plataforma, se não sair dela, é bom chegar, mas se não sair dela, vai ficar só com problemas, porque é o problema chatinho de ficar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é justo, o que é injusto. A pessoa não sai dessa plataforma porque está apegada ao resultado fruitivo, onde ela vai desfrutar do benefício da justiça, da corretude, tudo. Então ela fica só apegada nisso. Aí, Prabhupada continua. Portanto, aconselha-se que as pessoas ativas ocupem-se em atividades da consciência de Krishna, que são chamadas de Jagya, porque então ela, aos poucos, chegarão à plataforma de serviço devocional. Aí vem a grande proposta Vaishnava: se ocupar em atividades da consciência de Krishna. Quais são as atividades da consciência de Krishna? Geralmente chamadas serviço devocional. Então, se ocupar em serviço devocional, ouvir sobre Krishna, cantar os santos nomes, lembrar do Senhor Supremo, não esquecer dele, onde quer que vá, lembrar dele, o que quer que esteja fazendo, lembrar dele. Nunca esquecer que nós não estamos sozinhos, jamais. Em qualquer situação que estejamos, Krishna está nos vendo.
Então, lembrar dele em qualquer situação. Mesmo que a gente engane todo mundo, a gente não vai conseguir escapar da visão de Krishna. Então, lembrar de Krishna. Oferecer orações a Krishna, porque lembrando, a pessoa tende a se relacionar. Então, o que vai fazer? Vai oferecer orações. Essas orações podem ser Uttama Shloka, que são orações padrão, como a oração do Govinda, que vem do Brahma Samhita, ou podem ser orações espontâneas, em que nós nos apresentamos diante da personalidade de Deus. Aqui estou eu, Senhor. Aqui estou eu, seu servo, caído, desqualificado, mas eu vim lhe ver, eu vim apreciar sua beleza. Eu vim para ver as qualidades que você manifesta na sua forma Archa Vigraha, para que os meus olhos tenham a perfeição e eu possa então trabalhar no mundo, eu possa viver. Muitos e muitas pessoas, antes de seu dia de trabalho, passam nos templos, veem a deidade, prestam reverência e vão trabalhar, porque elas estão oferecendo orações, elas estão fazendo um exercício, uma movimentação física diante da deidade, e estão pronunciando ou lembrando mentalmente uma oração que qualifica o Senhor. Pujana ou Archana, mesma coisa, que é oferecer adoração. Então ela traz uma flor, traz uma fruta, oferece a deidade da maneira correta, ela purifica aquela fruta, ela vem num estado limpo, toma o banho, roupa limpa, etc., que ela entende a importância de que a sua oferenda vá sem contágios com a energia material. Então ela vai daquele jeito, ela oferece, faz o puja para a deidade, para Tulasi e tal. Então ela pujana. Depois Dasya, ela desenvolve com esse puja o interesse de servir a Krishna na forma que ela vê no altar, na forma que ela adora. Pujana. Então ela se propõe a adorar. Depois, Dasya, né? Falo de Dasya. Depois, Sakya, porque ela adora, ela vai desenvolver uma relação de amizade, uma relação de intimidade com o Senhor Supremo. E aquilo para ela é muito importante, que ela, no caminho de desenvolvimento dela. Depois, eu estou marcando a 8ª, mas Atmanivedana é a 9ª. Eu fui marcando nos dedos aqui, deu 8. Bom, são 9, a última é Atmanivedana, quando você junta... Padasevana, obrigado. Padasevana, que é se dirigir à pessoa suprema, se dirigir à pessoa suprema, reconhecendo que ele possui uma forma eterna e transcendental, com pezinho e tudo. Padasevana significa o serviço aos pés. E quem tem pé é porque tem uma forma. E essa forma, o reconhecimento da qualidade pessoal do Senhor Supremo. Que Krishna, que Deus é uma pessoa. Então ela se dirige a ele como uma pessoa, o serviço reconhecendo. Ele é uma pessoa, ele é a pessoa. Ele é a pessoa suprema. É a quem eu devo servir. Então, Padasevana, e então Atmanivedana, que é estar completamente rendido à pessoa suprema, oferecendo toda a sua vida, toda a sua alma, seu ar vital, para que ela possa, para que a própria Suprema Personalidade de Deus a aceite como uma própria oferenda. Não é somente o incenso e a flor, mas eu também. Eu estou aqui, por favor, faça de mim o que quiser. Eu sou seu servo, estou aqui para... Faça de mim o que quiser. Prabhupada, na sua chegada a Boston, em 1965, ele faz uma oração ainda no navio de Aladuta, ele faz uma oração que ele diz isso. Ele demonstra o nível Atmanivedana que ele tinha. Eu estou chegando, não sei o que vou fazer com essa... Ele via a silhueta da cidade e ele dizia, o que eu vou fazer nessa cidade, nesse lugar horrível? Então deixe-me fazer o que quiseres, deixe-me dançar como quiseres. Então Prabhupada tinha
esse espírito Atmanivedana, né? do serviço devocional como um devoto puro de Krishna. Então essa conquista da devoção pura se dá, de acordo com a instrução de Prabhupada, através do serviço devocional, que tem essas nove divisões, chamada Navavidha Bhakti, que tem essas 9 ofertas, 9 processos de oferta. Uma pessoa pode fazer apenas um, pode fazer 2 combinados, pode fazer 3, pode fazer os 9, mas ela precisa se ocupar tecnicamente. Ela tem que se ocupar de serviço devocional técnico. Não é só humildade técnica, não. É também serviço devocional técnico. Se gosta, se não gosta, se está atraído, se não está atraído, essas são considerações secundárias. A consideração primária é a ocupação técnica em serviço devocional. Isso é serviço devocional. Eu não estou tão atraído ainda, mas eu posso fazer e vou fazer. E aceita com responsabilidade, com compromisso, porque ela entende que aquilo é serviço devocional, que é benéfico para ela e que está sendo oferecido dentro da corrente de sucessão discipular, então ela pode aceitar. Isso ela não se sente manipulada, abusada, nem nada, ela se sente ocupada em serviço devocional. E ela vai fazer aquilo com espírito de serviço devocional, se sentindo protegida pelo serviço devocional, protegida pelo mestre espiritual, protegida pelos Vaishnavas, protegida pela instituição do mestre espiritual, protegida pelo próprio mestre espiritual, protegida por Krishna, acima do mestre espiritual. Ela se sente conectada, ela não se sente isolada, excluída, ela não se sente isolada, excluída, ela se sente integrada ao serviço devocional. Então, essa posição da alma espiritual com Krishna, essa posição da alma espiritual com Krishna, se estabelece em relacionamento através da prática do serviço devocional. Este verso é bom, o significado é excelente, o significado nos leva não apenas à compreensão do verso, mas à compreensão da filosofia da consciência de Krishna. É um verso extremamente importante para compreender o tema karma e um significado extremamente importante para compreender o tema karma, os 6 primeiros capítulos do Bhagavad Gita que tratam desse assunto, o capítulo 18 que faz revisão desse assunto, esse significado aqui é para ser guardado no coração. Obrigado, todas as glórias do Srila Prabhupada.